vertical. Então, ele fica nessa dualidade. E muitos não aguentam e realmente acabam cometendo suicídio, porque eles não querem fazer. E a acabam criança, fazendo. depois que sofre, passa por essa situação traumática, algumas crianças que são abusadas, quando crescem, se tornam abusadores. E existe um procedimento após esse abuso, onde vocês vão cuidar dessa criança para zelar que isso não aconteça? Sim, tem que O ter. ideal é ter acompanhamento, né? Psicossocial, né? Sim. Para Tem que poder... ter um acompanhamento multi, né? Sim. Várias funções, médico, enfermeira, psicólogos. Eu acompanhei um caso, que eu achei não, foi um caso muito grave, que eram duas irmãs, eu acredito que até já contei em algum episódio nosso, que eu quase não venho aqui, sabe, gente? Eu não lembro qual caso eu já contei, mas esse caso, eu acredito que eu já contei sim, das duas irmãs que eram abusadas pelo pai, ele fazia uma tabela de... Falou. Né, então, esse Ele caso... fazia uma tabela, o Fê era em outro estúdio, vai 2 anos isso já. Tu vai ter que contar de novo? O Fê pediu pra você contar. Então vamos lá, a pedidos, a gente conta de novo. Eram duas irmãs, elas foram abusadas desde muito novas. A mãe morreu, aí o pai teve um novo relacionamento, e desse novo relacionamento teve uma outra menina. E dos 10 anos em diante, até os 17 de uma e 16 da outra, ele mantinha relação sexual com elas. Só que ele revezava, então ele tinha uma tabela, quando era uma e quando era outra. No período menstrual, a que não estava, cobria a que estava. E ele ainda mantinha relação sexual com a esposa. Ele dopava ela e quando ela já estava deitada com o efeito dos remédios, aí ele ia para o quarto das meninas, uma ficava na porta e a outra ficava dentro do quarto. Ele dizia a roupa que tinha que usar, o que elas tinham que fazer, como arrumar o cabelo, então deixava elas no jeito que ele queria. E qual que era o discurso dele? A da que perdeu a mãe, ele falava que ele precisava manter relação sexual para que ela conseguisse sentir a mãe por intermédio dele. Então, os fluidos dele faziam com que ela sentisse a mãe se aproximava e tudo mais. Foi bem na época que veio a público os casos do João de Deus. Então, assim, foi muito semelhante às coisas que ele falava. Ele fazia trabalhos em cachoeiras com a calcinha da filha. E quando ela queria sair dessa situação, ele falava que ninguém ia acreditar, porque era o pai, ela não tinha familiares, porque a mãe morreu, e ninguém ia querer dar os cuidados para ela. Ela ia ficar na rua. Sempre ela essa era adolescente, violência, né? ia para abrigo, sim. Ela ia para abrigo, e no abrigo, assim, fez um terror para a menina, e ela, fragilizada, teve de ceder. Elas não tinham celulares, não podia ter amigos fora, não podia conversar. Ele monitorava as meninas o tempo todo. A outra, ela tinha um fluxo menstrual muito forte. E ele falava que tinha que manter o contato sexual com ela para que ela fosse curada. Então, a cura espiritual seria por intermédio da vida dele, tendo contatos sexuais com ela. E isso foi por muito tempo. Só que uma se cortava, e a outra estava tentando parar de comer, fazer alguma coisa para ele perder o interesse nela, talvez também. Ela queria morrer mesmo. Queria. Ela não queria cometer o suicídio de imediato, mas estava praticando atos que tirassem a vida dela. Até que houve um dia que a irmã menstruou antes da data, e ele falou assim, não, agora, então se arruma que é seu dia. E todo dia... Ele fazia isso? Todos os dias. Inclusive no final de semana. Tanto que elas falavam que no sábado, uma tinha curso, a outra não. Então, essa que não tinha de ficar mais tempo com ele do que a outra. Então, outras vezes nem voltava para casa, ficava até tarde. Essa manipulação, você vê como... Era demasiado, assim. Muito feio. Mas, aí o que ela fazia? Quando ela teve Ela desceu um pouco antes, desceu um pouco antes da menstruação dela. Isso. E a outra entrou em crise emocional. E ela saiu gritando e foi para uma delegacia. E na delegacia, ninguém conseguia entender o que ela falava. Ela foi numa delegacia territorial e ninguém entendia o que ela falava. Só pra gente desenhar aqui, quantos anos elas tinham? Nessa época, uma estava com 16 e a outra com 17.
quando foi dado basta. E começou, você lembra? Com 11 anos. Os 11. 10, 11 anos. Ou seja, ela ela teve bem um novinha. surto, anos depois ela teve Muitos um surto anos e não depois. aguentou. Isso, muitos anos depois. E aí o colega da delegacia me ligou e perguntou se eu podia atender, porque ele não estava entendendo nada e acreditava que ela podia estar com um pouco de vergonha, medo, tudo misturado. Não, tudo bem, então a gente manda para cá que eu atendo. Acho que foi umas 4 horas, pelo menos, para conseguir entender o que estava acontecendo. Aí eu vi, aí a irmã estava em casa. Então, nossa preocupação era, ela está em risco? Então, nós fomos até a casa, aí trouxemos a menina, que os pais não estavam na casa, e fomos entender. E qual que era a minha grande preocupação com esse caso? Era as duas tentarem suicídio. Porque uma estava muito magra, muito deprimida, a outra estava muito cortada. E eu tive que fazer acordos com elas. Aqui, toda semana eu queria vê-las. Aí tinha uma psicóloga na época. Ainda a agenda nem pensava em psicologia. Não. Ela se comprometeu em fazer os primeiros cuidados com elas antes de colocá-las na rede de acolhimento. E era assim, você tem que comer. Se você não tiver um pouco mais corada, se você não tiver um pouco mais forte, não vamos continuar a investigação, sabe? Bem nesse nível. E a outra, você tem que parar de se cortar. Então, a gente caminhamos, ela foi encaminhada para atendimento médico também e os cuidados para ela não tentar suicídio. E fomos com elas uns 2 meses, pelo menos. Toda semana elas compareciam na delegacia. E depois a gente deixou elas com a rede, porque elas já tinham estrutura para continuar sem a nossa permanência. Do pai? Ele foi preso. Foi o momento que ele foi preso? Como que foi? Foi pedida a preventiva dele na época. Ele fugiu quando ele descobriu o porquê que nós estávamos atrás. Essa filha que... A primeira filha dele, ela só tinha uma foto da mãe. E quando ele descobriu que ele foi denunciado, ele rasgou essa foto. Uhum. Assim, foi uma dor para essa menina que eu não sabia o que fazer, porque não dava para restaurar a foto. Ele estava totalmente emocional. Tava totalmente Era muito desequilibrado. Ele rasgou a foto e não teve como recuperar. Então, a menina não teve você mais vê, ele sabia onde lembrança doía mais nela. Por quê? Pra ela se Onde? arrepender pelo resto da vida. Exato. Você nunca mais vai ver a sua mãe. Exato. Aí ele quebrou muitas coisas da casa. Só que o detalhe foi, como ele tinha mantido relação sexual com uma delas, 2 dias antes, ela esqueceu de tirar o lixo. E aí nós conseguimos pegar material biológico dele e dela para demonstrar que realmente tinha lastro de veracidade. Não só o preservativo, mas os papéis também. Sim. Foi tudo arrecadado né, nós filmamos todo o ambiente para ter o máximo de materialidade. E como foi a prisão desse cara? Primeiro, na empresa, quando nós fomos procurá-lo na empresa, ninguém acreditava que isso era verdade, foi muito defendido. Ele foi defendido pelas pessoas da empresa? Foi, porque acharam que era mentira, que as filhas queriam mais liberdade, não tinha. Mas a gente não leva em conta isso, né? Tudo bem, pensem o que quiser, porque... O importante é estar fazendo o trabalho. O meu trabalho. E quando ele foi preso, ele não acreditou que ele ficaria preso por conta disso, porque ele achava que nós não tínhamos materialidade nenhuma. Porque ele não sabia que nós tínhamos arrecadado materiais. Aí, quando ele soube, aí ele entrou em choque. A mãe entrou em choque também, porque ela não imaginava, ela defendeu ele também. Vamos falar da Você mãe, entende? né? A mãe defendeu ele. Você entende por que elas são silenciadas? Quando eu coloquei até esse título, por quê? Bom, você está no âmbito familiar, ao qual você conta com a mãe, ou pode ser uma avó, enfim, e você conta e essa pessoa não acredita em você, o que você vai fazer? Você vai ficar quieto, você vai ficar em silêncio. Aí
vem angústia, aí depois entra, tô muito ansiosa, vem depressão, vem as lesões que eles mesmos fazem, e a próxima etapa, suicídio. Foi tudo que as meninas passaram. Quando você tem uma rede de apoio boa, quando a pessoa acredita no que você está falando, ainda que você, sei lá, pense, não pode ser possível, mas investiga, vai atrás, procura saber, né? Porque realmente tem mães que protegem os maridos, mesmo elas falando, a mãe não acredita e defende. Tem mãe que sabe que é verdade e foge junto. Exato. E fica junto com ele, tá? Fugiu junto, Fugiu junto. Foge. Teve Foge outro e que a deixa mãe... a criança, ou enfim, a Pra adolescente. trás. Exato, eles A fazem criança, isso, eram gente. 3 filhos, uma tinha 15... Eu não consigo nem definir